Bom, oitavo ano, bom dia. Nós estamos aqui hoje para falar sobre os tempos derivados do presente. Esse assunto ele se encontra na página 73 e 74. As demais páginas, que são da 75 a 82, são os exercícios que vocês irão fazer após realmente eu enviar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre os tempos derivados do presente. Os tempos derivados do presente, eles são classificados em primitivos, tempos primitivos e tempos derivados. Os tempos primitivos, quais são? Presente do indicativo, pretérito do indicativo e infinitivo pessoal. Impessoal. Então, voltando. Presente do indicativo, pretérito do indicativo e infinitivo impessoal, tá? Os tempos derivados são todos os demais sem esses três aqui, tá? Então, esses daqui são os primitivos. Os demais tempos, que não são esses aqui, eles são classificados como derivado. Por que que esses verbos aqui, a gente chama de primitivo? Porque esses verbos aqui, eles têm um correspondente no latim. Os demais não têm correspondência com o latim, tá? Então, por isso que eles são classificados como tempos primitivos. Bom, agora a gente vai saber conjugar os demais tempos, que são o modo subjuntivo, o presente do subjuntivo. A gente vai ver como é que a gente faz isso, o presente do subjuntivo, e após nós vamos ver como a gente conjuga também o imperativo. Então, vamos lá. Então, eu já conjuguei aqui. Então, o que que a gente faz? Para a gente conjugar o presente do subjuntivo, se o verbo estiver na primeira pessoa, ou seja, na primeira conjugação, o que vai acontecer? Eu vou guardar a base, que é o radical, e eu vou trocar a vogal temática. A vogal temática dos verbos na primeira conjugação é a. Quando eu trocar, eu vou trocar o a por e. Exemplo, eu tenho o verbo aqui cantar, que está na primeira conjugação. Então, eu conjuguei todo o verbo aqui, Como o verbo, o presente do subjuntivo, ele sai do presente do indicativo, o que vai acontecer? Eu vou trocar a vogal. A vogal do verbo cantar é a. Então, quando eu conjugar o subjuntivo, eu vou trocar essa vogal por e. Então, fica o seguinte: eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Bom, então eu vou guardar a base é o radical, é o cante. Aí eu vou colocar aqui. Só que no subjuntivo eu conjugo ele com um conectivo, ou seja, com uma conjunção. O presente do subjuntivo, ele é conjugado com essa conjunção que, ok? Então eu vou botar o que em todos os tempos e eu vou trocar a vogal temática do verbo cantar, a vogal a, eu vou trocar a vogal a pela vogal e. Exemplo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. E isso para os verbos da primeira conjugação. Agora a gente vai ver com os verbos da segunda e da terceira conjugação. A gente também vai proceder da mesma forma, porém a gente vai trocar a conjunção e, ou conjunção o, ou conjunção, ou seja, vogal temática e, ou vogal temática i, ou vogal temática o, a gente vai trocar ela por a. Eu vou escrever aqui no quadro o exemplo direitinho para a gente ver. Voltando aí, galerinha, então a gente está aqui vendo os tempos primitivos, não é isso? Os tempos primitivos, tempos verbais primitivos, que são, voltando, presente do indicativo, pretérito do indicativo e infinitivo impessoal, ok? Agora, o que acontece? A gente vai ver quais são os verbos que são derivados do presente do indicativo, que é isso que nós estamos vendo, tá?
Então, os tempos que são derivados do presente do indicativo, que a gente já viu que a gente está vendo o presente do subjuntivo até agora. Vimos ele na primeira conjugação, agora nós veremos ele na segunda conjugação. E na segunda conjugação disse o seguinte, que o presente do subjuntivo, não é isso? Para a gente conjugar o verbo no presente do subjuntivo. Se esses verbos forem da segunda e da terceira conjugação, o que acontece? A gente vai trocar a vogal. A vogal da segunda e da terceira conjugação é, né? Da terceira ir e da segunda é or também, porque a gente conhece toda uma histórica, né, do latim. Então, esses verbos que terminam em segunda conjugação, ir, terceira conjugação, e or, segunda conjugação, ok? Então, o que acontece? Eu pego essas vogais temáticas aqui, e o, e vou trocar por a, as, a, amos, as e ão, ok? Então, vamos ver aqui, eu conjuguei o verbo no presente do indicativo, o verbo comer, que está na segunda conjugação. Então, eu troco o e por a. Aí, no presente fica eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Aí, agora eu quero ver o presente do subjuntivo. Disse que o presente do subjuntivo, ele deriva do presente do indicativo, com uma alteração. Eu guardo a base, que é o radical, que é o com, e troco a vogal E pela vogal A. Aí vai ficar. E eu tenho que conjugar ele com uma conjunção, né? As conjunções. Porque os verbos no modo subjuntivos, eles são conjugados com um conectivos, ou seja, com uma conjunção. O presente eu conjugo com a conjunção que, né? O pretérito imperfeito eu conjugo com a conjunção se e o futuro com a conjunção quando, ok? Então, o presente está aqui, a conjunção está aqui, a pessoa e o radical. Troquei a vogal E, não é isso? A vogal E por A. Aí fica que eu coma, que tu comas, que ele coma. Que nós comamos, que vós comais, que eles comam, tá? Então, voltando. Verbos que estiverem na segunda e na terceira conjugação, eu troco as suas vogais pela vogal A, ok? Vamos lá, meus amores. Como hoje nós temos 3 tempos de aulas, agora nesse último tempo nós vamos falar sobre o imperativo afirmativo. Vamos ver como é que ele deriva de onde, se nós estamos falando de verbos derivados do presente do indicativo. Agora a gente vai ver o imperativo. Diz que o imperativo, as segundas pessoas do singular e do plural, elas derivam, né, da segunda pessoa do singular e da segunda pessoa do plural do indicativo. Tá aqui, ó. Segunda pessoa do singular, né, e segunda pessoa do plural do indicativo. Então, o imperativo afirmativo deriva dessas pessoas, tá bom? Agora, sem o S, tá? Não vai ter o S nem aqui e nem aqui, ok? Aqui eu coloquei o presente do subjuntivo para a gente ver de onde sai o imperativo negativo, tá? Mas por hora a gente vai ver o imperativo afirmativo. Voltando, o imperativo afirmativo, ele deriva do presente do indicativo. Porém, a segunda pessoa, tá? É a mesma, só sem o S, e a segunda pessoa do plural também é a mesma pessoa sem o S. Vamos lá ver? Então, tem aqui, ó. O imperativo é aquele verbo, né? Aquele modo que a gente está dando uma ordem. Então, não tem a primeira pessoa. Porque como é que eu vou dar uma ordem para mim mesma, né? Então, não tem a primeira pessoa. Então, começa a se conjugar da segunda pessoa. Vamos lá? Aí vai ser fala tu, você vê aqui no presente está falas. Como ele deriva do presente do indicativo, vai ser o falas daqui sem o S. Então, fala tu, aí a segunda pessoa deriva do subjuntivo. Fale você, ou ele ou ela, né? Que aqui pode ser você também.
falemos nós, aí deriva direitinho também do presente do subjuntivo, tá? Aí agora aqui essa pessoa deriva, essa segunda pessoa aqui deriva do presente do indicativo sem o S. Falai vós, a última pessoa, né, a terceira pessoa do plural, deriva do subjuntivo. Falem eles, tá? Ou falem vocês. Então, voltando, o imperativo afirmativo, ele deriva de dois tempos. Deriva do indicativo, uma parte dele é do indicativo, né, do presente do indicativo, e a outra parte é do presente do subjuntivo, tá bom? Idêntico. O que acontece aqui é somente a segunda pessoa do indicativo e a segunda pessoa do singular do indicativo e a segunda pessoa do plural também do indicativo, que há uma alteração. É essa pessoa aqui sem o S, essa pessoa aqui sem o S, ok? Então, aí fica, as demais pessoas, elas derivam todas do subjuntivo, ok? Então, a gente viu fala, tu, aqui é falas, né? Tu falas, aqui é fala, tu, sem o S. Aí, aqui deriva do subjuntivo, fale, ele ou ela. Aí deriva daqui também, falemos nós. Aí aqui também, aí agora aqui vai derivar do presente do indicativo sem o S. Falai vós, e aqui deriva do subjuntivo, falem eles ou falem vocês, ok? E o imperativo negativo não tem problema. Então, se esse daqui não tem problema, eu vou me ater a esse aqui. E que não é nada difícil, você já vai saber que a segunda pessoa do singular, do imperativo afirmativo, e a segunda pessoa do plural, do imperativo afirmativo, deriva do presente do indicativo sem os S's. Muito fácil isso, as demais pessoas são todas derivadas do subjuntivo, ok? Agora a gente vai ver o imperativo negativo, que a gente percebe que não houve alteração nenhuma. Ele foi todo tirado daqui, sem a primeira pessoa, ok? Então vai ficar, ó, fales tu, fale você, ou ele ou ela, falemos nós, faleis vós, falem vocês ou eles, ok? Então, esse daqui não tem problema pra gente, você viu? Não tem nada difícil. A única coisa que parece que dá uma mexida, né, na nossa cabeça é o imperativo afirmativo, mas eu já sei de onde ele se origina. Ele sai do presente do indicativo e sai do presente do subjuntivo. Então, não tem nada difícil pra gente, ok? Então, a gente vai estudar e eu estarei disponibilizando o gabarito dos exercícios que estão após a página 74, ok? Bom estudo para vocês.